Papai e mamãe, você está se cuidando para ter mais equilíbrio e segurança e lidar melhor com o seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação de conflito em família e o estresse assim está num nível altíssimo, a gente começa a internalizar crenças limitantes que só vão atrapalhar o nosso processo educativo junto aos nossos filhos. Então, é preciso que você entenda que em momentos de estresse, tomar decisões e alimentar algumas crenças só vão prejudicar o seu desenvolvimento e a sua atuação junto ao seu filho. Os pais, quando eles percebem que a situação fugiu um pouquinho do controle, eles já entram num desespero. E esse desespero só vai atrapalhar o momento em que você precisa parar para avaliar quais foram os gatilhos que desenvolveram esse momento de conflito. Porque quando a gente, diante de uma situação, a gente não consegue mais interagir ou atuar nela, é preciso parar. Porque em meio a uma tempestade, quando a gente vai enfrentar essa tempestade sem se proteger, a gente pode se molhar, pode adquirir uma doença, pode sofrer mais do que se a gente tivesse parado, esperado um tempo para as coisas assim acalmarem, a tempestade diminuir e a gente poder ir em busca daquilo que a gente precisa naquele momento. Então, papai e mamãe, educar é sempre um processo que exige muita paciência. E até no momento de conflito, por mais desacomodado emocionalmente que você esteja, é necessário parar. Parar, silenciar e avaliar qual é a sua posição e a posição do seu filho diante desse momento difícil que vocês estão vivendo. Quando a gente só alimenta ideias como eu não acertei no meu processo educativo, eu fracassei como mãe, como pai, como educador, eu sou ansiosa demais, eu não tenho jeito, só faço tudo errado. Veja, se você parar para analisar cada uma dessas frases, você vai perceber que você está se automutilando emocionalmente. E esse processo, certamente, lá na frente, vai gerar uma dor e um sofrimento muito maior do que já geraram até aqui. Então entenda que quando você decide atuar na vida do outro, algo não depende ou não vai depender apenas de você. Porque a gente leva conteúdo aos filhos, mas a gente precisa esperar um feedback deles. E esse feedback não pode ser aquele no qual o filho vai atender a exatamente tudo que a gente deseja. É importante levar ensinamentos, mas esperar que esse filho retorne, entendendo como ele pode se utilizar desses ensinamentos na vida dele, diante dos interesses dele, diante da forma como ele quer atuar na vida. E a gente, como pai, como mãe, não entende dessa forma e fica fixado na ideia errada, não é? Utópica, de que a gente vai conseguir moldar a mente dos nossos filhos para que eles sejam exatamente aquilo que a gente espera. Se você conseguir moldar a vida do seu filho, a mente do seu filho, você vai estar agindo contra ele, negativamente. Porque ele não vai estar atuando diante da vida com aquilo que ele tem em essência. Ele vai estar representando um papel para lhe agradar. E isso pode gerar inúmeros traumas que certamente na vida futura, na vida adulta dele, podem eclodir, não é? E ele vai precisar de um tratamento terapêutico e algumas coisas ainda podem gerar situações muito mais sérias, como rupturas. Porque ele pode começar a internalizar a ideia de que chegou a esse momento por sua causa, por conta da forma como você atuou
junto a ele. Então, papai e mamãe, percebam que pode ser muito menos estressante se você apenas procurar entender como essa relação se dá de uma forma mais leve, buscando ir ao mundo do seu filho, conhecendo quem ele é, aprendendo com ele, para depois você entender como você pode estar sendo uma educadora, não é? Um pai, uma mãe, um responsável, produtivo, levando conteúdos que vão fazer com que seu filho se desenvolva de uma forma saudável. Nem sempre a gente está emocionalmente bem para interagir com o outro. E nesse momento, o importante é que você realmente não vai interagir com ele. Mas você pode ser sincero. Dizer, filho, hoje eu não estou bem, hoje o trabalho foi muito desgastante, hoje eu tive uma decepção e eu não estou bem para interagir com você. Se a gente for conversar, pode ser que isso gere uma discussão e eu não vou poder estar ajudando você. Então eu peço que você tenha uma paciência comigo, que você não exija muito da mamãe, do papai, porque hoje não vai dar. Quando você faz isso, o seu filho entende que você é um ser humano normal, igual a ele, porque ele também se sente assim às vezes. Mas os pais não dão esse direito aos filhos, porque eles acreditam que o único papel dos filhos no mundo é exatamente seguirem aquelas regras de comportamento, de convivência que eles determinam e seguir em busca de estudo, de crescimento profissional. Mas seu filho é um ser que também tem emoções. E é preciso que você respeite essas emoções. Então, respeitar as emoções do filho é também dizer a ele que ele é um ser independente de você e que ele pode estar atuando na vida de uma forma muito mais tranquila. Mas quando isso não é possível, a gente vai fazer com que essa relação se transforme em algo muito negativo. Se você, papai e mamãe, está se sentindo incapaz, não é, de lidar com seu filho, porque o conflito já gerou uma situação que pode estar próxima a uma ruptura na relação, é preciso que você busque uma ajuda profissional para si mesmo e para o seu filho. Às vezes a gente encara os profissionais do comportamento humano, sejam psiquiatras, psicólogos ou psicanalistas, como monstros, como aqueles em que a gente deveria evitar ao máximo. E é exatamente o contrário. Esses profissionais, ou nós, profissionais do comportamento humano, nós estamos aptos a auxiliar você, primeiramente a se conhecer, a rever as situações que geraram trauma, que estão gerando dor e sofrimento, ressignificá-las e seguir em frente. Mas a gente pensa que muitas vezes ir a um profissional do comportamento humano é assinar um atestado de incapacidade. Incapacidade em lidar com a vida, incapacidade em lidar com o filho, de educar. Então, é preciso que você se desfaça desses conteúdos. Porque alguns conteúdos que a gente alimenta, como aquelas frases que nós já dissemos aqui no início da nossa interação, eles são apenas lixos emocionais. E esses lixos emocionais, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser encarados apenas como algo que pode nos trazer o entendimento de que precisamos mudar em algum momento. Precisamos refazer um caminho e não ficar carregando, acumulando esses lixos, porque eles vão nos fazer sentir realmente incapazes. E você, papai e mamãe, para atuar na vida junto ao seu filho, você precisa estar bem. E estar bem é exatamente entender que nem sempre você vai acertar. Estar bem é entender que a sua família não é perfeita, como outras famílias também não são. Porque essa ideia de família perfeita é uma utopia. Todas as famílias apresentam dificuldades em seus relacionamentos
porque estão atuando com pessoas diferentes. Existe sim ali uma questão biológica, não é? E às vezes não, porque as famílias são formadas também por laços afetivos. Mas em algum momento essas relações elas entram em situação de conflito. E não é apenas na sua família que isso está acontecendo. Pode ser que na sua o conflito tenha sido gerado por um gatilho diferente daquela família que você conhece, que você procura se comparar. E até essa comparação ela é perniciosa. Porque todas as situações de comparação, para que elas surtissem um efeito positivo, todos os membros, o contexto familiar, o contexto socioemocional, o contexto financeiro teriam que ser os mesmos. Percebem? E não são. Até porque você, seu companheiro, seu filho, todos têm ideias completamente próprias sobre algo que é levado a cada um. E às vezes a gente não entende, a gente acha porque estamos em família, todos precisam pensar da mesma forma. Esse não é o sentido de união. Estar unido é saber conhecer o outro, entender como o outro é e respeitar. E mesmo assim seguir vivendo, convivendo. Quando a gente não é capaz de fazer esse processo, de olhar ao outro, conhecer e respeitar, a gente não pode estar sendo positivo na vida desse outro. E lembre que quando você quer levar algo a alguém, você também espera que esse outro ouça e procure pelo menos respeitar a sua postura, o seu posicionamento. Então, se é assim com você, por que não pode ser com você, de você em relação à família? Não é? Por que você não pode fazer isso em relação ao seu filho? Entendendo que ele não é uma propriedade. Eu acho que às vezes essa fala dói um pouquinho, porque quando eu estou atuando com os pais, no nosso curso de pais, né, no nosso projeto Pedagogia Familiar, onde a gente procura atuar e auxiliar, capacitar os pais para conseguirem lidar, não é, com esses processos em família, a gente percebe que nessa hora eles se sentem muito desconfortáveis. Porque a maioria entende o filho, encara o filho como uma propriedade, não como uma propriedade material, mas principalmente como uma propriedade emocional. E eles querem que o filho reaja, pense como eles, não entendendo que basta mudar essa postura, não é? Que você vai fazer com que a relação melhore, com que ela se torne mais positiva. E o que seria uma relação positiva? Aquela que é fruto de educação positiva, que é um dos focos do nosso projeto. Você precisa olhar para o seu filho através de uma educação positiva e enaltecer aquilo que ele tem de bom. Reconhecer o esforço dele em lidar com as demandas que a vida está gerando para ele. E não simplesmente focar nas dificuldades dele, nas inabilidades dele. Porque aí você vai estar agindo de forma negativa a esse desenvolvimento. Então, papai e mamãe, não se fixe, né? Não se agarre, digamos assim, a uma ideia negativa de que você não está conseguindo atuar na vida do seu filho. Seu filho certamente já aprendeu inúmeras coisas que você passou para ele. Mas ele pode estar tentando mostrar a você que está na hora dele dar conta de algumas atividades e situações que dependem única e exclusivamente dele. Mas que você insiste em estar junto, não é? E aí quando ele reage negativamente a esse estar junto o tempo todo, você acredita que ele está se isolando, que ele está negando essa relação em família. E não é, ele está buscando apenas se firmar, conhecer o terreno, não é?
marcar, delimitar território. Se a gente observar a natureza, a gente percebe que os animais, eles procuram instintivamente delimitar esses territórios. E a gente, como ser humano, a gente também tem essa necessidade, não é? E às vezes a gente não percebe que o filho precisa limitar um território dentro daquele espaço que a família atua. Delimitar um território emocional e físico também. Ele precisa de um cantinho para acreditar que é dele. Sabe aquela coisa de um cantinho para chamar de meu, não é? Então a gente precisa desse cantinho. Um cantinho que vai fazer com que a gente possa estar atuando de forma muito mais positiva diante dos outros membros da família, porque a gente sabe que quando bater aquele momento, aquele desejo de se isolar, de ficar quieto um pouquinho, a gente tem onde ficar. E os pais muitas vezes não percebem isso. Então, pode ser que o conflito, papai e mamãe, que você está vivendo hoje com seu filho, esteja sendo decorrente dessa inabilidade em reconhecer que o seu filho também precisa de um tempo para ele. Para que ele faça aquilo que está desejando ali no momento. Seja dormir, seja jogar, ler, ficar lá, né, giboiando, quando a gente costuma dizer, que é ficar quieto sem fazer nada, não é? Estudar, fazer qualquer atividade, conversar com os amigos, não é? Porque todos nós precisamos disso. Não é uma atitude de querer se isolar de você. Então, quando ele diz, mãe, eu preciso ficar quieto, não é porque ele está negando você, papai e mamãe. Não é porque ele está dizendo a você que você não é legal ou que ele não quer sua presença. Mas naquele momento, ele precisa de um tempo para ele. E se você insistir nesse processo, você vai fazer com que ele se isole realmente. Então, o que antes era apenas um simples desejo de ficar quieto por algum tempo, vai passar a se tornar um conflito. Porque toda vez que você exigir que ele escancare a porta do quarto, né, que ele faça tudo na sua presença, sem ter uma privacidade, ele vai se sentir mal. Então, ele vai buscar cada vez mais se isolar. Perceba que em muitas situações de conflito, basta a gente trocar a lente, não é? Cadê aqui meu óculos? Não tá. Mas basta a gente mudar o olhar para aquele processo que a gente vai perceber que tudo passa a ter uma nova direção, um novo condicionamento. Então, ficar alimentando essas crenças limitantes, isso só vai nos prejudicar. E prejudicar a nossa atuação junto aos nossos filhos. Nem sempre o que a gente acredita que está sendo positivo, não é? Que está gerando algo de benéfico na vida dos nossos filhos, realmente está acontecendo. E a gente costuma dizer em educação que todo processo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, precisa no final ser avaliado. Para que a gente entenda se o nosso desejo, os nossos objetivos específicos, se eles foram atingidos. Porque às vezes a gente fica na superficialidade dos objetivos gerais. E aí a gente vê que a coisa não anda, segue sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque os objetivos específicos, eles não foram atingidos. E não foram atingidos porque o caminho, a metodologia, o processo não se desenvolveu de uma forma que pudesse levar ao outro condições de absorver os conteúdos, interagir com ele e aprender com isso. Mas a gente acredita que formatar mentes, não é? Formatar a mente dos nossos filhos é algo possível. E não é. E tudo isso vai gerar um estresse em você. Se sempre que você for atuar junto ao seu filho, você já ir carregando, não é? Essas crenças limitantes, você não vai ter paciência. Você não vai conseguir olhar para ele com atenção, enxergando quem ele é. Você não vai conseguir debelar algum conflito que ele possa estar vivendo. Você não vai conseguir fazer com que ele se abra com você, se mostre a você.
e peça uma ajuda diante dessa ou daquela situação que ele está vivendo e que ele não está sabendo lidar. Então, diante de tudo isso, o que você prefere fazer? Eu lhe pergunto agora. Você prefere seguir acreditando que não tem condições de ajudá-lo, que não tem condições de auxiliá-lo, não é? Que você não faz nada errado, que seu filho não está bem por sua causa? Ou você prefere reavaliar o seu processo, reconhecer erros, enaltecer os acertos, não é? Como a educação positiva pede, para a partir daí você se sentir seguro e equilibrado para ir atuar junto ao seu filho. Quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do outro. Quando a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. Quando a gente não se respeita, a gente não consegue respeitar o outro. Então, vejam que isso é uma cadeia, mas uma cadeia que precisa partir de nós. E a gente segue meio assim, sem conseguir enxergar, porque a gente pensa que tem que partir do outro. Não é. Tem que partir de você, pai, mãe, responsável, educador. Você que tem que se sentir seguro primeiro. Você que tem que ter posse dos conteúdos, das coisas que valoriza, dos comportamentos, regras, das posturas que você acredita que são válidas, primeiramente para você. Mas entendendo que quando você for levar isso ao outro, aqui no nosso caso o foco são os filhos, então entenda que quando você for levar isso aos seus filhos ou ao seu educando, você precisa dar a ele o direito de tirar dos seus conteúdos aquilo que ele acha válido. Porque ele precisa aprender a ser um adulto crítico, a ser um ser humano atuante diante do outro, primeiro respeitando e depois se sentindo no direito de dar sua contribuição. A vida, ela é assim, ela é permeada dessas situações de interação com o outro, até porque somos seres gregários, exatamente para que a gente possa crescer. Porque se isolar de tudo não faz com que a gente cresça. Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente se isola, a gente estaciona, a gente não cresce. Precisamos uns dos outros, precisamos da atuação do outro na nossa vida. Ou então, como a gente vai testar os nossos valores, não é? Como a gente vai se reconhecer nesse contexto de vida no qual nós atuamos hoje? Seja a família, seja o lado profissional, seja o lado religioso. Então, a partir daí vão surgir os milindres. E os milindres agem completamente contrário a nós. A gente vai se chatear por tudo. A gente vai sentir uma carência todas as vezes que o filho olhar de um jeito diferente, de um jeito estranho. Todas as vezes que o filho entrar em casa calado ou se irritar. Então, tudo que ele fizer vai interferir no nosso estado emocional. Por quê? Porque a gente depende dele e a gente desenvolveu, digamos assim, essa dependência, esperando sempre um feedback, sempre esse retorno, e tudo isso nos faz sofrer e nos fragiliza emocionalmente. Então, papai e mamãe, muda esse olhar para si mesmo. Mude esse olhar para o seu processo educativo. Procure reconhecer como você pode alterar determinadas posturas e decisões para que você possa ir ao mundo do seu filho levando conteúdos positivos. Não se permita ficar preso a condicionamentos que não serão válidos para você. Se permita errar nesse processo. Mas todas as vezes que a gente erra, o que a gente precisa fazer? Tirar desse erro as lições necessárias para que ele não se repita. Então, muitas vezes a gente bate na mesma tecla e o filho já sabe tudo que a gente vai dizer. Às vezes, os nossos discursos como educadores, eles são decorados.
eles são repetitivos. E esses discursos repetitivos, sem que a gente olhe o contexto da situação e o contexto emocional do outro, eles não são válidos, eles não educam. E só vão fazer com que você se sinta assim, estressado, incapaz, não é? Responsável pelaquilo que o filho está levando. Então, às vezes, isso gera realmente um estresse, uma depressão, uma angústia. E nós precisamos evitar isso. Só conseguimos evitar esse tipo de transtorno, esse tipo de situação e conflito quando a gente se trabalha emocionalmente para sentir segurança. Todas as vezes que a gente estiver inseguro, o outro vai dominar as nossas ações, vai dominar as nossas emoções. Então é preciso que a gente saiba exatamente o que a gente quer, como a gente pode atuar na vida do outro, quais são os nossos conteúdos, as nossas lições e vivências que podem ser válidas para ele. E assim os nossos filhos vão poder olhar para nós e dizer, poxa, meu pai, minha mãe, meu professor, não é? A pessoa que é responsável por mim, dá o melhor, procura fazer o melhor, nem sempre acerta, mas procura fazer o melhor e eu preciso aprender com isso. Então vai chegar um momento em que ele vai reconhecer essa sua atuação na vida dele e isso vai ser super positivo para vocês. Mas se você não se mostrar, se você não procurar humanizar, não é? Se você não procurar se trabalhar, se resguardar, digamos assim, daquilo que ele está levando para você, você todas as vezes vai se desequilibrar. Então, se você estiver tranquila, entendendo qual é o seu papel, qual é o papel do seu filho, nem tudo que ele estiver gerando para você vai lhe atingir. E quando você aprende isso, você caminha tranquilamente na relação. E mesmo em meio a uma dificuldade que pode partir de você, porque você pode não estar bem, ou partir dele, você vai saber trabalhar, seguir, entendendo que na vida existem ciclos, e nesses ciclos, uma hora nós estamos down, outra hora nós estamos lá em cima, né? Up, com tudo dando certo, todo mundo feliz, não é? As coisas acontecendo como a gente espera. E quando as coisas não estão muito bem, não é? Alguma coisa começa a dar errado, alguma discussão surge, a gente começa a se permitir afetar por tudo isso. Mas olhe para si mesmo todo dia. Encare a vida, não é? Com positividade. Encare a sua relação em família acreditando que você pode estar fazendo algo diferente e de bom na vida do outro ou daqueles que convivem com você. E assim você vai conseguir seguir com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio e segurança. Ok? Então, papai, mamãe, educador, né, profissionais de comportamento que nos ouvem nesse momento, se o que nós trouxemos foi positivo, nós pedimos a você para visitar o nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar, indicar o nosso canal para algum amigo, alguma amiga, alguém que você acha que pode se beneficiar com os conteúdos que nós estamos trazendo aqui para você, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima!